Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre a teoria do orbital molecular. Então, eu vou mostrar alguns exemplos relacionados a esse tema. No primeiro exemplo, eu vou falar sobre a distribuição eletrônica. O exercício ele pede, então, escolha o melhor diagrama e faça a distribuição eletrônica das moléculas de lítio e flúor e avalie o magnetismo dessas moléculas. Então, a gente vê que o átomo de lítio ele possui número atômico 3. Para moléculas, formadas por átomos com número atômico menor do que 8, o diagrama energético que a gente usa é esse da esquerda, onde os orbitais π2p, ligante, eles possuem energia menor do que o sigma 2p, uma vez que a sobreposição lateral, ela vai ser mais favorecida. Agora, para os átomos com número atômico maior que 8, a sobreposição frontal dos orbitais sigma já é mais favorecida, indicado aqui no diagrama pela menor energia desse orbital molecular. Então, começando pela molécula de lítio, a gente tem que o número atômico do átomo de lítio é 3. E a distribuição eletrônica é 1s2, 2s1. Então, tem um elétron na camada de valência, no orbital 2s. A gente tem, então, um orbital para cada átomo e a soma de um orbital de cada átomo vai formar dois orbitais moleculares, um sigma ligante e um antiligante. Então, esses dois elétrons eles vão ser distribuídos nesses orbitais. A gente percebe, então, que os dois elétrons ficam aqui no orbital de menor energia, emparelhados, logo, essa é uma molécula diamagnética. Já para o flúor, o número atômico é igual a 9. Então, a gente sabe que a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p5. Isso significa que a gente tem dois elétrons em cada orbital s, e a gente tem 5 elétrons no orbital p. Esses orbitais atômicos, eles vão se combinar para formar os orbitais moleculares. No caso do 2s, dois orbitais atômicos formam dois orbitais moleculares. No caso dos 2p, 3 orbitais com 3 orbitais, 6 orbitais moleculares. E a gente faz a distribuição desses elétrons de acordo com o nível energético. Então, a molécula de flúor, com sua distribuição eletrônica, fica dessa forma, com todos esses níveis de menor energia ocupados por elétrons, e todos eles emparelhados. Como todos os elétrons estão emparelhados, essa também é uma molécula diamagnética, ok? É possível calcular também a ordem de ligação dessas moléculas, tanto de lítio quanto de flúor. Então, nesse caso, a gente vai calcular a ordem de ligação multiplicando os elétrons ligantes menos os elétrons antiligantes por meio. Então, vamos observar aqui para o lítio. Para o lítio, vamos voltar lá no diagrama, a gente tem 2 elétrons em um orbital ligante e nenhum elétron em orbital antiligante. Então, a gente coloca isso na expressão apresentada, 2 menos 0, multiplica por meio, então a ordem de ligação da molécula de lítio é 1. Já para o flúor, vamos voltar lá, o flúor ele tem 6 elétrons em orbitais ligantes e ele tem 4 elétrons em orbital antiligante. Então, fazendo esses cálculos, 6 menos 4 e multiplicando por meio, a ordem de ligação da molécula de flúor também é 1. Isso indica que as duas moléculas elas fazem ligações simples. A gente pode ver isso para outros exemplos também. Por exemplo, nesse caso é o oxigênio. Então, aqui a gente já tem o diagrama energético preenchido, com os níveis, os orbitais atômicos, e moleculares para essa molécula. E aí a gente vai calcular a ordem de ligação, da mesma forma. Metade dos elétrons ligantes menos os elétrons antiligantes. No caso dessa molécula, então, a gente tem aqui 6 elétrons ligantes
e 2 elétrons antiligantes. Então, 6 menos 2, 4 vezes meio, 2. Isso significa que a molécula de oxigênio ela vai fazer uma ligação dupla, uma vez que a ordem de ligação é 2. E, além disso, a molécula de O2 é uma molécula paramagnética. Por quê? Ela apresenta elétrons desemparelhados. Tudo bem? Por fim, vamos ver o caso da molécula de nitrogênio. Novamente, já existe aqui a distribuição eletrônica para essa molécula, com os orbitais atômicos se combinando para formar os orbitais moleculares. E quando a gente olha os elétrons ligantes menos os elétrons antiligantes, que nesse caso não tem, e divide esse número por 2, a gente tem que a ordem de ligação é 3. Isso significa que a molécula de nitrogênio ela faz uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. Então, a molécula de nitrogênio ela vai ser diamagnética, uma vez que todos os elétrons estão emparelhados. Então, é só isso. Aqui estão as referências e bons estudos a todos.